comemorando a ressurreição de Cristo. E quando nós pensamos na ressurreição, quais os textos que nós normalmente pensamos? Qual o livro da Bíblia nós lemos para ver a ressurreição, a obra de Cristo, a morte de Cristo? Normalmente nós lemos os evangelhos, certo? Mateus, Marcos, Lucas, João, especificamente no final desses evangelhos, onde narra a morte de Cristo de forma eminente. Mas é interessante, essa noite eu quero destacar que toda a Bíblia narra essa história. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos a obra de Cristo, a morte de Cristo, crucificação, promessa e vitória de Cristo. E essa é a proposta para essa noite. Em 3 momentos, em 3 atos, expomos como toda a Bíblia aponta para Cristo. Todos os livros, tudo por Ele e para Ele, aponta para Ele. Então, se você tiver contigo aí a sua Bíblia, nós veremos ao longo da noite, em toda a Bíblia, esse maravilhoso assunto. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É tudo sobre esse que ressuscitou hoje, Jesus. Abra em Gênesis, aí o primeiro livro das Sagradas Escrituras. Gênesis capítulo 22. A conhecida passagem de Gênesis, onde Deus prova Abraão. Gênesis capítulo 22. Faremos a leitura de todo esse capítulo e meditaremos a partir dele. Faremos isso em 3 atos, em 3 momentos da história, e veremos que tudo aponta para ele. Aqueles que estiverem com Bíblia, me acompanhem. Aqueles que estiverem, prestem bastante atenção. Eu gostaria que os irmãos dedicassem hoje exclusiva atenção, observando os textos, o que cantamos, o que falamos, para entender a profundidade desse nosso Cristo. Gênesis 22, a partir do versículo 1, diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Até aqui a leitura. Vamos orar mais uma vez.
Senhor meu Deus, nos ilumine, Pai, com a tua sabedoria, nos ilumine com a tua verdade e que a tua palavra, Pai, faça moradia em nossos corações e que sejamos guiados pelo teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Eu te peço em nome de Cristo. Amém. Assim como nós começamos no primeiro ato, a promessa de um cordeiro. Vocês já conseguem observar o Cristo nessa primeira leitura de Gênesis? Nós falaremos de Deus, sua obra e seu amor. Mas antes de mais nada, lembre-se, nossa relação com Deus é através do amor. E aí outra coisa, que não podemos perder de vista, é tudo sobre Cristo. Tudo aponta para Cristo. Nós falamos de Deus, o Deus Criador. Quando nos reunimos como igreja, louvamos esse soberano, supremo e exaltado. Isso que nós chamamos de Santíssimo Deus. Ele sobre todos. Um título que somente Ele pode receber. Deus, o Criador. Mas há um aspecto que louvamos em Deus de forma íntima, bem dentro de nós, no palpitar dos nossos corações, lá onde nós amamos. Celebramos o amor perfeito do Deus perfeito, que é perfeitamente superior ao que Ele criou, ao que se desviou indo para o pecado, ao homem que eu sou, que você é. Somos pecado diante de um Deus santo. Não é ao que é tão outro, distante, separado, que celebramos no íntimo. Não é esse Deus, o Deus Criador, que está lá longe. É ao Pai, que é tão nosso, que celebramos. Não é de quem nos afastamos por preferirmos o pecado. É sobre aquele que veio ao nosso resgate, ao Cordeiro que se sacrificou. A esse nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus exige que o amemos de toda a alma, de todo o coração e de todo o entendimento. E nós só podemos amá-lo assim porque Ele mesmo existe. E Ele mesmo é o amor. Você entende? Deus exige algo que Ele é para que sejamos algo que nós somos. É como se Ele dissesse: me descubra, me experimente e então me tenha. Eu sou o amor. É disso que somos feitos. É isso que nos constitui. E para isso que existimos, para sermos de Deus. Devemos querer ter a Deus, até que possamos ter a Deus. E nada fora de Deus pode nos prover dele. Não há culto, religião, estrutura de fé, congregação, nada que possa nos prover de fé e amor. Porque isso é Deus e só Deus pode nos prover dele. Mas preferimos ser de nós mesmos, certo? Nós preferimos o pecado, preferimos um ídolo ao invés do Criador. Em Gênesis 22 vimos a grande prova de Abraão, uma prova de amor. Desde o jardim do Éden, no pecado original, Adão e Eva, desde lá temos a promessa de um poderoso que nos redimirá. Deus prometeu sua salvação para aqueles que Ele ama. E é bem certo que esses eleitos também amam ao Senhor. Você se assusta com o pedido de Deus? Parece um excesso da parte do Senhor. Parece uma violência sem amor, esse pedido que Ele faz a Abraão. Parece que Deus está exigindo demais. Qual é o grande mandamento, meus irmãos? Amar a Deus. E como nós devemos amar a Deus? Acima de todas as coisas. E o que foi que Deus exigiu de Abraão? Entregue seu filho, seu único filho, a quem tanto ama. Ou poderíamos entender assim: me ame mais do que você ama seu filho, Abraão. Abraão precisou amar mais a Deus do que a seus pais, quando foi chamado a deixar sua terra em Ur dos Caldeus e partir para uma terra que lhe seria revelada. Abraão creu em Deus. Abraão amou a Deus. Abraão precisou
sacrificado. E olha que não era qualquer sacrifício, não era qualquer coisa. Era cortar-lhe a garganta até que todo o sangue fosse derramado. E depois queimá-lo completamente. Isso quer dizer o holocausto. O que Deus está dizendo é: pegue o seu filho, a quem você tanto ama, corte-lhe a garganta e queime completamente. Isso lhe embrulha o estômago. Isso lhe causa assombro. Calma. Não é o cenário de um terrível crime que vemos aqui. É a abertura de um grande espetáculo de amor. Quando olhamos para um detalhe, uma pincelada pequena em um quadro, nós não percebemos a beleza daquele quadro. É quando vemos o todo que entendemos a obra. Era preciso amar a Deus acima de todas as coisas. De todas as coisas. Inclusive uma que não consideramos muito. É preciso amar mais a Deus do que a si mesmo. Você já amou seu filho? Você já o feriu, mesmo sem querer? Você sabe como isso dói, certo? Agora imagine levá-lo à morte, amarrar, pegar a faca, olhar seus olhos, talvez em lágrimas, talvez assustado, ouvir um gemido. O pai Abraão não sabia o que nós sabíamos sobre essa história. Ele não sabia e não podia esperar até a visão de um anjo que interromperia aquele sacrifício. Ele estava disposto a ir até o fim por amor a Deus. Ele tinha uma coisa que nós não temos. Ao menos ali, ao menos naquele momento, ele amava a Deus acima de todas as coisas. E por isso, ele desfrutava de uma fé, de uma convicção que excede todo o entendimento. Ele amava verdadeiramente. E por isso, e somente por isso, ele poderia obedecer verdadeiramente. Em Hebreus 11, 17 e 19 diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Veja esse destaque. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. O que esse texto está dizendo aí, irmãos? O que esse texto de Deus está dizendo é que ele cria, ele acreditava que Deus poderia ressuscitar seu filho. E veja, não existia, ao menos não vimos na Bíblia, até esse momento, nenhum relato de ressurreição motivado pelo divino. E ainda mais, após o sacrifício, ocorreria um holocausto, um corpo totalmente queimado. Ainda assim, ele cria que Deus ressuscitaria seu filho, ainda que do pó. Abraão cria que voltaria para casa com Isaque. Ele cria um Deus que ele conhecia. Havia uma promessa da parte de Deus que incluía seu filho. Deus disse: por meio de Isaque, a sua descendência, Abraão, será considerada. Deus prometeu. Abraão tinha certeza: Deus cumprirá a sua promessa, porque ele conhece Deus em quem ele crê. Abraão creu no Deus que ele conheceu pessoalmente. E quem conhece a Deus não pode não amá-lo. Ele sabia que esse Deus não falha em cumprir suas promessas. Ainda que ele não entendesse ou não visse meios, ele sabia que Deus agiria como um Deus que ele é, fiel à sua palavra. E que você crê quando crê em Deus? Se você não acredita além da sua compreensão, se você não crê além daquilo que você consegue ver e pensar, se a sua fé é apenas até onde seus olhos alcançam, então você não crê em Deus. Você crê em si mesmo e na sua fé. Você acredita em Deus? Você acredita nas promessas de Deus? Irmãos, quanta coisa podemos desfrutar aqui desse texto até esse momento. Quanto significado em tudo isso.
ao olharmos para a história de Abraão, podemos tirar algumas lições. A primeira que eu destaco é que só é possível obedecer a Deus amando acima de todas as coisas. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, certo? Uma segunda lição é que a nossa obediência tem que ser mediante a nossa fé em nosso Deus e em quem Ele é, e não em nossa razão. Ainda que eu não veja, ainda que eu não entenda, Deus é poderoso para fazer além do que eu posso imaginar. E a grande lição para Abraão, que nós precisamos ter essa certeza: Deus proverá. O grande produto de nossa fé deve ser a provisão de Deus, não uma fé que nos dê uma falsa sensação de poder. Não devemos crer no poder da oração, não. Devemos crer no poder daquele que ouve as nossas orações. Nossa fé deve diminuir nossa crença em nós mesmos e ampliar nossa certeza que Deus é quem provê. Quando perguntado para o seu filho, Abraão assegurou: Deus proverá. Quem ama a Deus e obedece a Deus, espere Deus. Irmãos, quando bater o desespero com questões sobre a sua saúde, seu sustento, sua segurança, lembre-se: Deus proverá. Quando você estiver passando pelo deserto, quando achar que está sendo exigido um grande sacrifício de sua parte, que somente se entregando para a morte é que você conseguirá, quando achar que não é digno, que nada vai dar certo, que apenas morrendo é que você terá paz, lembre-se do Cordeiro. Lembre-se: a única morte que resolveu algo não é a sua, somente a morte do Cordeiro de Deus. E Deus proveu o Cordeiro. Não é incomum, irmãos, que ao ler esse texto de Abraão, do sacrifício de Isaac, nos coloquemos no lugar de Abraão. De certa forma, nós precisamos ter a fé de Abraão, mas é essencial que nos vejamos como Isaac, aquele que contemplou a sua morte, mas que passou da morte para a vida, pois o próprio Deus se colocou em seu lugar. Você consegue imaginar a gratidão nas lágrimas de Isaac? Estava contemplando a morte. Talvez ele louvou ao Senhor, agradecido. Deus proveu. De fato, Isaac voltaria para a casa do seu pai. De fato, assim como Abraão cria, Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. Oh, quão maravilhosa graça! O próprio Deus promete tomar o lugar do pecador. Com toda certeza, nós devemos louvar ao Senhor com toda a gratidão por Ele ter se entregado como o Cordeiro de Deus para nos salvar. Deus nos proveu o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Rei poderoso, o Rei da glória, aquele que é exaltado sobre tudo e sobre todos. Ele mesmo se entregou em meu lugar, pois Ele tanto nos amou. Que maravilhosa graça, meus irmãos. Vamos louvar mais uma vez. Pode ficar de pé. Aleluia.
plenitude dos tempos, quando Deus envia seu Filho, o Cordeiro prometido, o sacrifício eficiente e suficiente. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele nasceu, cresceu, aprendeu, ensinou, amou e serviu, tudo semelhante ao homem, porém sem pecado algum. Mas ele é a promessa, ele é o redentor, o sacrifício. João Batista, dando testemunho sobre Cristo, diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro que substitui os pecadores. Cristo é a oferta no altar. É Cristo o significado do animal sem defeito sacrificado pelo judeu. É o sangue de Cristo derramado que foi simbolizado nas cerimônias do templo, desde o deserto até aqueles dias. Como cantamos, a oferta pela culpa Ele ofereceu. Para satisfazer o Criador, Ele morreu. De volta ao Monte Moriá, ao sacrifício exigido de Isaac, nós podemos ver mais semelhanças com a história do nosso Cristo. Isaac não era mais uma pequena criança frágil e indefesa. Abraão já não era um vigoroso adulto. Isaac já era forte o suficiente para carregar a lenha do holocausto. Lenha essa suficiente para queimar completamente o sacrifício. Imagina quanta lenha ele conseguiu carregar. Abraão, por sua vez, já era um idoso, passando dos 100 anos, cansado da viagem, exausto emocionalmente. Mas o texto diz em Gênesis: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Isaque poderia ter fugido. Isaque poderia ter lutado. Isaac poderia ter resistido, mas a Bíblia não registra nenhuma dessas coisas, o que nos dá a entender que ele obedecia à vontade de seu pai. Ele se entregou, em silêncio talvez por compartilhar a mesma fé de seu pai, por entender o propósito, o que precisava ser feito, mas sem dúvida, porque isso apontava para o Cristo que viria. A submissão de Isaac a seu pai no sacrifício apontava para a submissão do Cristo ao seu pai. Toda a Bíblia aponta para ele. Como na profecia de Isaías que lemos: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Está lá, no profeta Isaías 53:7. O nosso Cristo se entregou à vontade do Pai. Ele, que não tinha pecado algum, se entregou para morrer pelos nossos pecados. Na oração do jardim, Cristo orou assim: se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, Pai. Quer ver outra cena que aponta para Cristo? Abraão disse a seus servos: fiquem aqui, irei eu e o rapaz e nós voltaremos. Uma longa caminhada até o destino final. Eu consigo ver intercalado Cristo no jardim, Abraão e Isaac no Monte Moriá. Apenas o pai e o filho. Os servos já não mais estavam ao lado deles, ficaram para trás. A aflição do filho caminhando para o sacrifício, vendo e ajudando a preparar o altar. A cada pedra somada
Jesus, o Cordeiro prometido, foi entregue para ser sacrificado. Aquele sem pecado, carregando o pecado do mundo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A minha contribuição foi somente agregar mais sofrimento, pois sou mais um dos pecadores por quem ele morreu. Eu mereci estar naquela cruz, não ele. Você merecia estar naquela cruz, não ele. Mas foi ele, o anjo do Senhor, Emanuel, o Deus que salva. Foi esse Deus que disse: não toque no rapaz, não lhe faça nada, Abraão. Aqui estou, cumpra em mim a ira do Santíssimo. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 5 e 6. Porque a consequência do pecado é a morte, porque o homem estava condenado, porque o homem não podia, nunca pôde e nunca poderá se salvar. Porque por causa do pecado era a inimizade que existia entre Deus e o homem. Mas Deus proveu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como Abraão creu. Deus proveu a nossa salvação em Cristo. Jesus bradou em alta voz lá naquela cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Você se espantou quando Deus pediu o sacrifício de Isaac? Foi duro para você ouvir Deus dizendo: sacrifique teu filho, teu único filho, a quem você ama? Foi difícil? Você achou que foi demais da parte de Deus? Abraão não era alguém sem pecados, Isaac não era alguém sem pecados, mas Cristo, ele não tinha pecado algum. E Deus tanto amou o mundo que deu seu único filho, a quem tanto amava. Ele poupou Isaac, mas entregou o seu filho, o seu único filho, a quem tanto ama, para morrer por mim e por você. O Monte Moriá, onde o anjo do Senhor livrou Isaac da morte, o monte onde Abraão ouviu sobre a providência de Deus, onde foi prometido o Cordeiro, foi nesse monte que Salomão, séculos depois, construiu o templo. É nesse monte que está Jerusalém. E bem ali, naquela região, o Cordeiro que tira o pecado do mundo foi sacrificado. De Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para Cristo. Por isso o profeta escreveu no Antigo Testamento: neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor que disse: naquele dia dirão: esse é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Esse é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremos, pois ele nos salvou. Isaías 25, de 7 a 9. Alegre-se, ele nos salvou. Alegre-se, ele é rei. Por isso o apóstolo Paulo escreveu no Novo Testamento: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
desses 2:9 e 11. Por isso nós o adoramos. Por isso nós louvamos o seu nome. Pois é tudo sobre ele. Tudo aponta para o nosso Cristo. Yeah.
da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos 2:24. Ele venceu a morte. Ele vive, e porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Não celebramos a morte, celebramos a ressurreição. A morte não deteve, Ele venceu. Essa é a boa nova. Ele venceu a morte. Ele é o primeiro de muitos irmãos. A sua obra na cruz nos livra. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Efésios 2:4-5. As boas novas de Jesus trazem alívio. Vai por terra o peso da condenação da lei. Abraão obedeceu, mas não sem lamentar, sem sofrer, sem negar a si mesmo. A obediência produz bons frutos, mesmo que em meio a espinhos. Mas nós cremos nesse Deus que é assim, que é severo com o pecado, mas é misericordioso com o pecador. Um Deus que estabelece rígidas leis, mas é amoroso, justo e gracioso. Se fosse apenas um mandamento a Abraão, sacrifique, seria apenas condenação e não teria amor. Seria apenas juízo e não teria graça. Mas a graça da graça de Deus é que ela vem do amor. A graça da graça é se sentir amado no meio da tribulação. A graça da graça é que aquele que condena por ser o único justo e santo é o mesmo que salva do fato pecador. O horrível pedido de morte de Isaac, pela graça do amor, se torna promessa de vida para muitos. O amor retira o medo. O amor salva. O amor gera vida onde seria morte. O amor é Deus. Deus é amor. Amemos. O grande final desse espetáculo, o espetáculo de como o Cordeiro do amor de Deus tirou o pecado do mundo, essa história já está completamente escrita desde a eternidade. Deus, esse Deus que nós amamos porque Ele nos amou primeiro, esse nosso Deus de perto que nos salva, Ele já determinou o final. Nós já podemos nos maravilhar na certeza de seu triunfo. Essa história termina diante do grandioso trono de Deus nos céus. O apóstolo João foi testemunha especial das cenas finais, e ele registrou no livro da esperança, no livro do louvor de Deus, no livro que nos traz certeza, o livro do Apocalipse. Você tem medo do final? Se você foi salvo pelo Cordeiro, não tema, Ele venceu, nós vencemos com Ele. No livro do final, no capítulo 5 de Apocalipse, vemos esse momento. Apocalipse 5, versículo 1 diz assim, ó: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Aquele que está sentado no trono é Deus, o Pai. Ele está sentado no trono do Supremo Senhor do Universo. E Ele tem um plano, um propósito, um projeto a ser executado. E está no livro, nesse livro, no rolo que registra a vontade de Deus. E João escreve mais: Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Quem é digno
de executar os propósitos de Deus? Quem é digno de morrer sem pecado para salvar o homem da sua condenação? Quem é capaz de se entregar à humilhação de cruz por pecadores que zombarão de seu sacrifício? Eu não sou. Você? Você conhece alguém, algum santo? Conhece alguém que esteja à altura dessa missão? João então continua. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Não há, meus irmãos, não há. Ninguém é digno. Você entendeu isso? Homem nenhum pode salvar a si mesmo. Todos pecaram, todos pecamos, todos pecaremos e morreríamos pelo nosso próprio pecado. Lamente, chorem pelos seus pecados, se derramem por sua condição diante de Deus, reconheça a sua miséria humana. Você não pode se salvar, nenhum homem pode se salvar. Mas esse é o livro sobre o amor de Deus. Esse é o livro da esperança. Tudo aponta para Ele, não é? Então, em meio ao seu lamento, olhe para Cristo. Versículo 5. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele venceu, triunfou. Jesus é o único que é digno. Ele venceu, morreu, mas ressuscitou e vivo está. Versículo 6. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Talvez por isso você tenha medo desse livro tão lindo, essa linguagem simbólica. Mas nessa linguagem simbólica, numa escrita específica que codifica o futuro, vemos a descrição da reunião dos seres celestiais, daqueles que estão no céu e dos seres terrenos, da descrição dos céus e da terra, tudo diante do Cordeiro. O número 7 é o símbolo do que é perfeito, do que é completo, do que é pleno. E o chifre é o símbolo do poder. Os olhos descritos aí são o entendimento, o conhecimento. Então, o que esse versículo está dizendo é que Ele é perfeitamente poderoso, plenamente consciente e sábio, e completamente Deus, onipotente, onisciente e também o Espírito onipresente. O Cordeiro é Deus diante de toda a criação. Versículo 7 e 8. Ele se aproximou, o Cordeiro se aproximou, e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você é o motivo do Cristo crucificado? O seu pecado condenou Cristo? É você um pecador? Você lamenta ter conduzido Jesus até a cruz? Então observe esse versículo. Busque a santidade. Seja santo assim como Ele é santo. E ore ao Senhor. Encha as taças de incenso com as suas orações. Participe da exaltação do Cordeiro agora, com a sua vida. Para fechar, uma cena muito simples de entender, mesmo em um livro misterioso como o Apocalipse. Essa é a cena familiar, como o apóstolo Paulo já havia adiantado, como nós sabemos que é, como nós desejamos que seja, como nós esperamos contemplar nos céus. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, Apocalipse
cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois eu vi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que dizia: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Este é o propósito de Deus. Assim Deus guia o mundo, para que todos os joelhos se dobrem diante dele e o louvem e o confessem como o único Senhor. Você já se curvou diante dele? Você, criatura, conhece o Deus como poderoso, o único digno de receber o seu louvor, honra e glória, o seu Criador? Você ama a Deus acima de todas as coisas? Você crê em Deus? Você crê no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então, louve-o com a sua voz, louve-o com a sua vida, com todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Viva e desfrute do amor do Deus que é amor. Receba a salvação de seu Filho, pois Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho único como sacrifício, para que todo aquele que nele crê não esteja eternamente perdido longe de Deus, mas que receba a vida eterna e o honre como Pai. Ele é digno, o nosso único Rei, Santo, Deus Todo-Poderoso, eterno.
de Deus. Deus Santo, 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 poderoso Rei. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meu Deus, agradecemos o privilégio, Pai, de conhecermos a Tua palavra, que do início ao fim aponta para o Teu Santo Cristo. Nós possamos nos deleitar, Senhor, nós possamos sentir o Teu poder e o Teu amor, a Tua justiça e a Tua misericórdia, Pai, com temor e tremor diante do Senhor, com reverência, mas com desejo de estarmos sempre próximos, sempre desfrutando da Tua presença, meu Pai. Deus nos abençoe com esse entendimento, que Teu Espírito Santo nos capacite para compreendermos o valor da Tua obra, que representa o Teu infinito amor, Pai, e que possamos Te amar, porque o Senhor nos amou primeiro, que possamos obedecer a Tua palavra, porque o Senhor é justo em Deus. Pai, abençoe essa igreja, abençoe cada um aqui nessa noite, e que eles possam desfrutar o Deus Criador, não como criatura distante, mas como filho próximo que conhece o seu Pai. Nos abençoe, Pai, em nome de Cristo.